Pessoal, tudo bem? É, é uma honra estar junto com vocês nesse nosso primeiro videocast, podcast, em novembro de 2025. E amanhã nós teremos a maratona da Brest, Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Mas aqui, obviamente, nós não vamos falar muito a respeito desse tema, não, quase nada. Como nós temos uma ligação muito forte com as comissões tripartites paritárias permanentes, essas mudanças de normas regulamentadoras, e nós estamos lá 5 anos, que é basicamente essas mudanças, e a Brest, na nossa pessoa e outros profissionais de alto gabarito, apoiam e a bancada dos trabalhadores, claro, a gente acaba se conhecendo bastante. E essas pessoas são pessoas, assim, fantásticas. Não, eu acho que são pessoas brilhantes, brilhantes, e que são pessoas para levar para o resto da vida. E eu estou tendo a honra de ter aqui uma das pessoas que eu acho que mais conhece a respeito de um assunto que virou ah, o assunto de saúde e segurança no trabalho, mudou, transformou, que os coaches adoram falar, né, no mindset, ponto de vista. Ergonomista, mestre, doutor Mauro Miller está aqui comigo. E para mim é uma honra estar junto com você, Mauro. Não em qualquer canto, cara, porque você realmente é uma pessoa diferenciada. Quem conhece Mauro no dia a dia, assim, vê que é um cara high level. Não obstante, a saúde e segurança no trabalho traz pessoas, assim, que vão construindo tijolo dia a dia. Eu não sei, na verdade, Mauro, é assim, o que leva a gente a querer botar os pés, né? Quem toma da água da saúde e segurança no trabalho fica meio dependente, cara. Eu era cirurgião do aparelho digestivo, virei médico do trabalho por conta de um AUE, depois a gente conversa aqui, mas, cara, assim, me apaixonei, eu falei, era aquilo que eu queria. E aí a gente começa a conhecer pessoas nessa mesma toada. Conheci, e eu, assim, eu tive a honra de ser amigo, e ser amigo de Larissa Barreto. Larissa, engenheira eletricista, presidente da Associação Brasiliense de Engenharia de Segurança no Trabalho, também diretora da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Também ama o que faz, operacionaliza. Eu não sei, eu acompanho um pouco da vida dela e você fica cansado só de ver onde ela está. De repente ela está numa obra, de repente ela está numa gestão, de repente ela está organizando o Conest, o Brito, com uma galera. Eu não sei, essa galera, mas também falam assim de mim, de todo mundo, né? Mas assim, e ao meu lado, é uma das pessoas que transformou também um ponto de vista meu em relação às questões de finanças, uma pessoa que é um avião em relação às questões de econômicas e financeiras, que é algo que pega muito pra gente. Aí você vai falar, pô, tem a ver, tem tudo a ver, porque primeiro aqui é um bate-papo de pessoas que amam o que faz. Né? Isabela Capuzzo, obrigado, Isabela. Isabela é especialista na área securitária, especialista na área financeira, ela tem vários produtos e ela consegue humanizar a questão daquilo que é muito complexo, que é o 1 mais 1 é igual a 2. Para ela pode ser um 0,25 ou pode ser um 5. Cara, na verdade é o seguinte, se eu tivesse falado assim, a próxima a gente vai formar aqui, vai colocar um vinho para a gente poder começar a bater papo. Aí seria Né? legal, né? E a ideia é essa mesmo, a ideia é trazer as pessoas para falar da gente, das pessoas, do nosso dia a dia. Mauro, Larissa, Isa, vocês têm a palavra. Ladies first? Ladies first, com certeza. Agradeço demais o convite de estar aqui nessa mesa seleta, né? Acredito que todo mundo aqui vive esse propósito, né, da segurança do trabalho. A Isa vive o propósito também porque ela participa, né? Não deixo ela de fora. A gente promove CIPATs lá em Brasília, nas empresas onde a gente presta consultoria.
E eu falo sempre, Isa, vamos lá dar uma palestra, vamos falar sobre planejamento financeiro pro pessoal, né? É difícil dessa temática chegar, né? Eu achei Ao pessoal. maravilhoso, inclusive Não, participei de uma delas, que você foi palestrante e depois na sequência veio a Isa. pois E é, teve tudo a ver. você não sabe, porque quando a gente faz a CIPAT, né, os 5 dias ali, a gente traz 5 ou mais palestrantes, né? E no final a gente sempre acaba perguntando, qual palestra que você mais gostou? Maioria esmagadora, Isabela, falando sobre É incrível, planejamento não? financeiro. Não tô mentindo. Vou falar assim, como essa menina tem brilho no que faz, né? Exatamente. Cara, é incrível. Ela sai de uma palestra, Mauro, ela tem uns 5, 7 leads assim, ó, na hora. Mas que beleza, que beleza. E como é que você consegue isso daí, Isa? Fala aí. Eu acho que é porque eu falo com muita naturalidade, porque é o que eu vivo de verdade e é o que eu amo fazer. Eu amo fazer isso. Eu dou palestra para todos os públicos, né? Dou palestra para engenheiros, para empreendedores, para profissionais liberais de um modo geral, para funcionários públicos, mas é muito satisfatório, assim, é satisfatório de uma forma especial quando eu dou palestra na CIPATS, porque eu sempre pergunto, a minha primeira pergunta é, gente, quem aqui já viu uma palestra sobre finanças, sobre gestão, sobre organização financeira? Claro, né? E às vezes Da tem CIPAT? assim, às vezes tem 300, 400 trabalhadores, 3, 4 levantam a mão que já viram alguma coisa sobre o conteúdo. Então é muito legal poder disseminar esse conhecimento de verdade para quem não tem acesso. Não, eu vejo brilho nos teus olhos quando você fala a respeito da tua área. E você tem uma aura em cima disso daí. E assim, e ela consegue captar essa paixão e transferir essa paixão, né, Larissa? Sim, com certeza. E o pessoal gosta demais da palestra dela, e é isso que ela falou, pouco acesso a esse tipo de informação. E quando tem um acesso, né, realmente o pessoal fica vislumbrado e realmente comenta e quer saber mais. A Isa já tornou isso aí até uma missão de vida dela. Eu falo, deixa aí para você sortear algumas mentorias ali pro pessoal, e ela faz a palestra. Além disso, ela ainda faz um trabalho voluntário e gratuito de sortear algumas mentorias pro pessoal que está ali, né, no chão de fábrica, no dia a dia. Então é sensacional, é muito lindo. Mauro. Que show, hein? Que show, não, parabéns. Fiquei com vontade de assistir uma palestra dela, ó. Muito legal. Olha aí, muito ó. legal, muito Vamos legal. convidar. Agora, é muito interessante o seguinte, a gente está numa mudança de época, né, Mauro? Né? Então, assim, não uma época de mudança, mas uma mudança de época, né? E a gente vê uma pessoa, por exemplo, em 1942, de 70 anos de idade, ela tinha adquirido 60 a 70 mil informações. A gente tem 80 mil por dia hoje. Né? Isso trouxe um desequilíbrio emocional diário nas famílias, no emprego, as questões da internet. Veio com toda essa... E eu acho que, assim, também a pandemia também ajudou a dar uma boa derrubada no pessoal. Com certeza. Os números... E uma das grandes vitórias, eu acho que é a questão do psicossocial, né, Mauro? Sim, com certeza. Dentro. Tivemos uma mudança aí muito importante dentro da norma, né, da NR1. Mas antes de falar da norma em si, dessa mudança, né, cumprimentar vocês aqui, é uma alegria estar participando com vocês aqui, né, junto com pessoas que gostam, que amam o que fazem, né. E eu também, quando entrei no Ministério em 2011, quando você se torna auditor fiscal do trabalho, você tem um campo de atuação muito grande. Eu posso fiscalizar desde do salário, né, do trabalhador, do fundo de garantia, o trabalho infantil, o trabalho escravo. Mas eu fui para essa área de SST, né, logo de início, e nunca mais abandonei. É como Você tem o mestre formação Ricardo. em história? Tenho formação em história, exatamente. Você sabia disso? Formação Não de base, sabia. Quem conhece Mauro Miller conhece. Depois eu fiz uma especialização ali relacionada dentro da Faculdade de Medicina da URGS, de auditoria mesmo, de segurança e saúde no trabalho. E agora, recentemente, um mestrado na engenharia da produção, né? Que foi concluído agora na metade do ano. Então, graças a Deus, excelente, né, mestre? É uma jornada, né? É uma jornada. Mestrado é uma jornada. Então, assim, foi sendo dessa área, né? Você imergindo, eu acredito, dentro da área de SST, você toma gosto realmente, né? E isso que vocês falaram da Larissa, né? De ter essa paixão, esse brilho nos olhos, né? Eu acho que a SST desperta isso em nós, né?
Mas voltando a essa questão que você colocou, Ricardo, realmente eu acho que nós estamos vivendo uma época assim, se olharmos para o mundo, né? Então é uma mudança de época. Eu acho que você falou bem, né? Nós estamos vivendo uma transformação. E em termos de Brasil, né? A gente faz parte de todo esse contexto. E olhando para o nosso microcosmo, né? A nossa atuação em segurança e saúde no trabalho, a partir das normas regulamentadoras, isso também vem acontecendo. Eu acho que se a gente pegar um histórico bem pequeno, né, vamos pegar aí as mudanças que começaram a ocorrer. Nós temos uma estrutura normativa de 38 normas regulamentadoras e essa mudança mais radical começou a ocorrer em 2020. Vejam, normas que estavam aí desde 1978, Sim. Algumas com revisões, às vezes pontuais, cosméticas, até daria para dizer, né? Sim. Outras, algumas revisões um pouco mais profundas, ali na década de 90, né, do século passado. Vai falando em século passado, o tempo passa, né? Rapidamente, né? Eu sou do século passado. Eu também, né? Todos nós. Todos nós somos do século passado. Então, acho que a grande questão é que o nosso contexto, né, o nosso microcosmos de SST também está mudando, né? Sim. E eu acho que a grande mudança foi essa, eu chamo de virada de chave, né? Quando a gente fizemos uma troca ali do antigo PPRA para um GRO, né? Para um PGR. E eu acho que nenhuma mudança ela acontece da noite para o dia, né? Ela vai se processando, vai sendo feita aos poucos. Vai construindo tijolo sobre tijolo. Exatamente. E eu acho que o último tijolo que estava faltando, né, para se completar essa virada de chave, digamos assim, foi a inclusão expressa do tema psicossocial na NR1. Porque, vejam, a gente fez a mudança na norma, estabeleceu um gerenciamento de riscos ocupacionais. Bom, nós precisamos colocar dentro da gestão todos os perigos e riscos, mas ainda havia dúvidas, né? Embora com todo o contexto internacional, de adoecimento, né, de transtornos mentais, né, de sofrimento dos trabalhadores, de perda para as empresas, ainda havia essa resistência. Não, mas ocupacional, será que é mesmo? Será que a gente precisa colocar isso? E nós chegamos à conclusão, e aí foi um pouco também em diálogo com a representação dos trabalhadores, né? E construído de forma tripartite também, com a participação dos empregadores. Sim. O governo ele achou por bem que deveria incluir de forma expressa na NR, quer dizer, para não deixar dúvidas sobre isso. E é um tema que é muito importante nesse contexto de mudança que nós estamos vivendo, de grandes transformações e que trazem essa, digamos, uma espécie de ansiedade para a nossa vida, né? Sim. A gente vive mudanças em todas as frentes, uma avalanche de informações, como você falou, né? Então, eu acho que nada mais justo do que dar destaque para esse tema e aí completarmos essa virada de chave. O GRO ele precisa incluir os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Eu acho que isso é essencial. Eu, como médico do trabalho, eu vejo no dia a dia... Eu sou médico do trabalho há 25 anos. Né? Já tem uma certa carga aí de trabalho. E a gente começou a ver os afastamentos exatamente na época de 2015, 2014, cada vez mais estar presentes em doenças autoimunes e tinham conexão com o psicológico, o psicofisiológico. Né? Um exemplo disso é a fibromialgia. Né? Então, é uma doença reumatológica, você vai lá, entra com antidepressivo, a pessoa começa a melhorar, Mauro. Entra com terapia, a pessoa começa a melhorar. Você conhece o consultório aqui em cima, meu? Ali eu faço saúde e espiritualidade. Boa, a gente começa a pescar pacientes na rede, que estão entrando em limbo previdenciário ou não. E eu tive uma surpresa. A cada 10 que sentavam na minha frente, 7 tinham ideação suicida. Em 2023, nós tivemos uma estatística de 44 suicídios no Brasil, por dia. E isso aumentou.
eu estava vendo a estatística agora de 24 para 25, chegou, ao invés de 44, foi para 46, que são notificados, né? Fora aqueles que não têm. E o pior de tudo, entre 10 a 25 anos de idade. O que leva uma criança de 10 anos a retirar sua própria vida? Né? Então, são quesitos que vão acontecendo e a gente, na medicina do trabalho, quando você gerencia uma população administrativamente, e quando você operacionaliza e você consegue querer fazer a saúde integral e integrada, o componente psiquiátrico e psicológico, ele é condição sine qua non para você poder manter. A gente está falando do COP30, né? Claro, a gente vai falar da questão do efeito estufa, aquela coisa toda, alterações climáticas, mas, cara, se você não colocar o ser humano no epicentro disso, né, que sentido ocorrerá? Né? O Environment, Social, Governmental, o ESG, Saúde e Segurança no Trabalho, vem no S lá. Né? Então, ele acaba deixando de ser algo operacional, né, a saúde e segurança, para ser algo estratégico. É assim que você vê também, Larissa? Com certeza. A gente precisa posicionar, inclusive, fazendo um gancho aqui com o CONEST, né? Foi o Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho. Aconteceu agora nos dias 20, 21 e 22 de novembro. Nós tivemos um painel para tratar especificamente falando de ESG e falando do SGI também, fazendo esse link com o sistema de gestão integrado, né? E toda essa parte social, né? Para resgatar e, de fato, colocar dentro dos nossos profissionais do SESMIT, que foi nosso público-alvo dentro do Congresso, essa visão de tratar a segurança do trabalho, de fato, saber argumentar e conscientizar os empregadores que segurança do trabalho é estratégico, tá no nível estratégico. A estratégia não pode ficar mais aquém, não pode ficar de fora, tem que ser tratado como um valor, e valor é inegociável. É inegociável. Dentro das empresas, né? Então, de fato, a gente teve esse viés também dentro do Congresso para que a gente consiga impactar as pessoas que estão ali próximas, né, participando do Congresso, para que na semana posterior, agora nessa semana, já estejam dentro das suas empresas tratando com os empregadores, né, com quem de fato tem o poder de decisão dentro das empresas, para trazer segurança como valor, trazer segurança para esse nível estratégico. Sim, e a gente vê isso acontecendo de uma maneira onde que, principalmente eu tive essa honra de estar presente nessas mudanças de 2022 lá dentro, né, com todos vocês, principalmente na NR17, na ergonomia, quando você coloca lá a questão psicofisiológica, né, Mauro? Com certeza. Você, hoje, quer dizer, essas alterações que a gente está falando do NR1, né, nessa briga, começou, vai começar daqui, vai começar de lá, na verdade já está pegando isso daí desde um bom tempo, né, Mauro? Não, com certeza, é uma questão da nossa visão, né, a visão da inspeção do trabalho, foi para trazer clareza, colocar expressamente, mas na nossa visão isso já estava incluído, né, por alguns motivos muito básicos. Primeiro, se você olhar o texto da NR1, falava em riscos, né, ocupacionais, ou seja, riscos você não está excluindo nenhum, e a gente não havia especificado. Agora houve essa necessidade para deixar claro, nós especificamos, né, os riscos decorrentes dos agentes físicos, químicos, biológicos, de acidentes e dos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Mas isso é mais antigo ainda. Por quê? Porque os fatores de risco psicossociais, eles estão relacionados diretamente a problemas na gestão, na concepção, na organização do trabalho. Sim. E esse tema não é uma novidade. Por quê? Porque ele está no cerne da ergonomia. Sim. Qualquer trabalho de prevenção em ergonomia, ou podemos até falar de forma mais ampla, né? Porque a NR17 traz essa necessidade de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, ela está colocada no cerne desse trabalho da ergonomia. E isso está normatizado desde 1990. Quer dizer, a organização do trabalho está presente na redação da NR17
de 1990. Então, como chamar isso de novidade? Né? Não tem. Não tem como, né? Não tem. E em termos de inspeção do trabalho, eu conheci algumas empresas, fiscalizei muitas empresas também. Agora, recentemente, que eu estou mais voltado aí para trabalho de normatização em Brasília, né, junto ao nosso órgão central. Mas eu vejo que tem empresas que, com um trabalho reconhecido de prevenção em SST, com times excelentes, 10, 15 anos atrás já trabalhavam ergonomia, faziam a gestão de ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Sim. Então, quer dizer, não há uma novidade nesse aspecto, né? Sim. Então, eu acho que todo esse movimento, essa avalanche que se criou, digamos assim, no início do ano, foi um pouco a respeito, talvez, do temor, né? Do que poderia acontecer, porque agora está expresso na norma, né? Talvez isso revelou uma evidência, né, do trabalho que não estava sendo feito, né? Eu acho que, né, evidenciou de maneira muito clara isso, né? Mas bota evidência nisso, hein, Mauro? Porque o pau pegou. Né? Tá O pau pegando. bateu, hein? Tá pegando ainda. O pau bateu. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estive junto com o Mauro em 23, em julho de 23, eu queria bater, vamos fazer a norma regulamentadora, baita, não é? Aí tava lá o Mauro Miller, colocando os papeizinhos na parede, aquela coisa toda. Eu falava, não vou fazer nada disso, olha, já tá na 17 e vamos abrir a 1. É isso aí. Bateu o martelo lá o ministro, né? Verdade. Em outubro do ano de 24. 24, é isso aí. Aí, cara, eu não sei, deu uma avalanche no mercado. Mas você pega no Instagram, é só falando de psycho, saúde mental. O cara fica, estressado de saúde mental. Foi boa essa aí, mestre. Não é? Estressado de saúde mental. É verdade. E assim, sinceramente, uma guerra, quem é que pega? Sim. O psicólogo? Não, é o médico. É a fono. Fono. E assim, e guia, Mauro? Tem alguma evolução em cima disso? Que é importante a gente pegar esse momento de bate-papo aqui que a gente tá. Sim. Porque, assim, obviamente, os caras vão falar, pô, tá mal, tá Larissa, tá aí, né, Isa? Tá aí, vamos pegar. Sim. Vai ter uma repercussão isso aqui, tudo que a gente tá conversando. Claro. Já aproveita e dá o recado, Mauro. Sim. A gente vai depois falar sobre vinho, sobre qualquer outra coisa. Coisa boa, né? Coisa boa, é isso aí, mestre. Não, essa questão do guia, me parece que houve aí, Ricardo, justamente nesse momento aí de grande comoção, né, mas dessa avalanche de informações, que foi um pouco anterior ali a entrar a previsão de vigência em maio desse ano, né, e aí isso levou a toda uma pressão junto ao ministro também, né, e me parece que no anúncio das medidas houve uma espécie de confusão em relação à guia manual, né, Por quê? Porque, vejam, quando nós aprovamos a alteração desse capítulo da NR1, o capítulo 1.5, né, e colocamos isso na norma de forma expressa, lá na CTPP, que é quem delibera ao final e ao cabo esse tema, né, todas as normas NRs, a gente também aprova, junto com a alteração de texto, um cronograma de ações para você fazer a implementação da norma, que é importante. Você não pode aprovar o texto e também deixar haver navios, né? Você tem que acompanhar isso, até para que dê frutos, né? E aí, nesse cronograma já estava previsto um manual, guia ou manual do gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, sobre o capítulo 1.5, que foi o objeto da alteração legislativa. Só que aí, na sequência, no início do ano, quando houve toda essa avalanche, aí o ministro achou por bem, junto com a equipe da CIT, não, olha, né, tá pegando, o bicho tá pegando, né? Então nós precisamos antecipar esse guia manual. Daí a gente conversou internamente, né, com os nossos colegas. Olha, não tem como fazer nascer um manual, né, de todo o GRO assim, nesse momento. Então a gente optou em fazer um guia só do psicossocial, que era o tema que estava com uma maior procura, digamos assim, uma maior busca de informações, né? Então o governo anunciou esse guia, que foi publicado em abril, né, a respeito de orientações do tema psicossocial.
e a criação de uma CNTT, ou seja, uma Comissão Nacional Tripartite Temática para acompanhar essa temática do GRO e do psicossocial. E já iniciou? E já iniciou, já tivemos uma reunião na segunda-feira dessa semana, né? Exato. Justamente. Então já está em funcionamento e junto à prorrogação por 1 ano, né? Eu achei que a prorrogação ela foi muito salutar, acho que ela foi importante, né, de trazer nesse momento, né? Eu tenho que confessar que eu gostei. Porque eu acho que isso permitiu todos esses espaços de diálogos, como que a gente Fui está contra. fazendo aqui, né? Fui contra, Mauro. Sim, não, eu também. Todo mundo, Eu também. como vai fazer um negócio meu já? Eu Tá também. pegando, Isa, entendeu? Como é que você vai falar, meu, o cara tá com dívida financeira, e aí, quero não sei o quê. Como é que eu vou dividir o joio do trigo? Né? Esse daqui, meu, eu preciso tratar essa galera. Né? Não, eu fui contra também, mas eu acho que foi Mas salutar. eu acho que foi extremamente salomônico. Para dar esse tempo, digamos assim, né, das empresas também refletirem. E o mais importante, eu acho que eu tenho enfatizado muito nas conversas, em qualquer nível aí, aproveitar esse tempo, né, as empresas, os profissionais, para planejamento, para se preparar e para já não espera, planeja, prepara, mas não espera maio do ano que vem. Já coloca em funcionamento, coloca o bloco na rua. Bloco né? na rua, vai porque você, que digamos assim, você pode ir experimentando e inclusive fazer ajustes até chegar maio. Né? Sim. Mas voltando ao tema que você propôs inicialmente, para deixar claro para o pessoal, então o que nós vamos ter agora não é um manual do psicossocial, não é isso. Nós vamos ter um manual do GRO e isso inclui a temática psicossocial. Então nós vamos também tratar lá dentro desse manual do GRO do tema psicossocial, mas também vamos referenciar o guia, porque o guia me parece que ele já é mais completo, né? Quem quer trabalhar esse tema, né, pode ir direto no guia que ele é completo a respeito desse aspecto. Mas os detalhamentos sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais vai ter nesse manual, então. Larissa, você percebeu, você como engenheira de segurança, que a galera está mais preocupada com o psicossocial e está esquecendo o GRO e o PGR, essa coisa toda? Então, é até um comentário que eu iria fazer aqui, porque a colocação do Mauro foi muito boa, né? Aproveita esse tempo que foi adiado para de fato se planejar, colocar para rodar, ver onde estão os gargalos e ir arrumando ali, né? Do que ter que esperar maio. Mas assim, eu como consultora da área, principalmente atuando ali nas construtoras, na parte de obras, na construção civil, eu tô vendo que tá tendo pouco movimento com relação a isso, infelizmente. Então, assim, o pessoal tá esperando mesmo maio para ver o que vai dar, até porque tem muito profissional e muita empresa que não sabe ainda como fazer. Agora, isso é meio folclórico, né, do brasileiro, né, deixar tudo isso para a última hora. Ou para postergar mesmo, né? Não, vou fazer o que tem que ser necessário. Cultural, né? E assim, sinceramente, eu tô muito preocupado, sabe do quê, Mauro? 58% tem de 1 a 4 funcionários. E aí, essa galera? Exatamente. Como suprir as necessidades? Porque tem um Deus, além da consultora financeira, né? Que é o contador. O contador é o que fala mais alto do que o próprio dono da empresa. Com certeza. Né? E o que ele falar, tá falado. Eu tenho um receio disso. Eu acho que nesse aspecto, Ricardo, a gente vai precisar de se ajudar. Em que sentido? Nós na inspeção do trabalho, vocês profissionais, vocês consultores, os órgãos do SESI, né, as entidades do Sistema S, né, SESI e assim por diante, para produzir orientações e conteúdo voltado para esses pequenos. A Abrest, né? A Abrest, a Associação Brasileira. Exatamente. As empresas, elas são... Só na Abrest a gente lá tem quase 5 milhões de vidas. Exatamente. Isso porque... Então, a gente trazer informações de qualidade para esse pessoal. Eu sou muito perguntado, por exemplo, em palestras, em conversas sobre essa temática. Mas e essas pequenas empresas que têm 4, 5 trabalhadores, como é que elas vão usar um questionário padronizado para fazer a avaliação do psicossocial? Isso sigiloso, né? Sigiloso. Como sigilo com duas pessoas. Meu pai e minha mãe. Exatamente. Então, veja, nós temos que levar essa informação para essas empresas e por isso a importância do guia de orientações. E também um pouco isso demonstra por que o posicionamento do Ministério em relação a essa temática
foi no sentido de dizer, olha, o Ministério do Trabalho, ele não indica e não recomenda nenhuma metodologia. Sim. Por quê? Porque não é obrigatório você utilizar uma metodologia. Então, a primeira informação que tem que chegar nessa pequena empresa, não é obrigatório você usar uma metodologia, não é obrigatório você contratar um psicólogo, né? Seja do trabalho organizacional, etc. e tal. Sim. O que é obrigatório você fazer? Você fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais e fazer uma avaliação ergonômica do trabalho. Perfeito. E aí você vai precisar de assessoria para isso, ok? Mas você vai trabalhar nessa condição, a partir de uma avaliação qualitativa. Você não precisa ter essas ferramentas, né? Inclusive não vão ser muito adequadas para aquele contexto. Então, muitas vezes a orientação do Ministério ela tem que ser um pouco mais genérica para poder se adequar a esses diferentes contextos. Nós temos um muito pequeno, mas temos um mega empregador, Exatamente. 1.000, 5.000 trabalhadores. Aí nesse empregador faz sentido você usar uma ferramenta adequado, que vá pesquisar, fazer a pesquisa de todo o seu corpo, né, de trabalhadores. A orientação tem que ser para todos, né? Exatamente. Agora, é uma coisa, eu acho que falou isso na Conest, apesar de eu não estar lá presente fisicamente, estava psicologicamente e espiritualmente lá. A Brecht foi muito bem representada. A Michele, ela é fantástica, fantástica, diretora nossa lá em Brasília, ela faz parte da Brecht há muitos anos. Fez uma palestra que eu fiquei sabendo que teve um feedback extremamente positivo. Agora, e citou-se lá no Conest que a questão dos estabelecimentos de trabalho, nós temos lá prestadores de serviços, nós temos CLTistas, etc. e tal. Essa galera de auditor fiscal que está chegando, os 855, só em São Paulo estou sabendo que é mais de 270. Né? Ótimo. Vai para cima dessa galera? Claro, com certeza. Eu também acho, com né? certeza. E nesse aspecto é interessante, duas notícias boas, né? Primeiro, você mencionou que é a nomeação deles, né? Sim. Já está em andamento. E já houve pelo Ministério da Gestão, lá o MGI, a convocação do que estava faltando para completar os 900. Vai ser feito curso de formação com excedentes para completar os 900 planejados inicialmente. Então, que era isso, né? Show de bola, né? Então, aí vamos ter um grupo novo muito bom. Nesse aspecto, Ricardo, o que nós estamos pensando e vai ser feito em termos de ministério? Durante 3 meses que esses colegas novos estarão adentrando na inspeção do trabalho, eles serão treinados. Sim. E uma parte desse treinamento é de segurança e saúde no trabalho, e dentro da SST vai ter o treinamento a respeito dos perigos psicossociais. Perfeito. Então, eles vão ser já capacitados para ir na empresa e verificar essas questões, né? Com esse olhar. Qual é o olhar? O olhar, primeiro, verificar a documentação, se isso está presente no GRO, no inventário de riscos, no plano de ação, mas também verificar as condições de trabalho, que é essencial. Não basta você olhar papel, né? Você precisa ir a campo, verificar como é que as atividades de trabalho estão sendo realizadas e conversar com o trabalhador, conversar com o supervisor, com o gerente de campo lá, para ver aonde é que está apertando o sapato, né? Para a gente poder verificar também a documentação, se está de acordo, condiz com a realidade daquela empresa. Né? Os planejamentos de ações estão cada vez piores, né? Diz a lenda, né, Larissa? Como é que você vê isso daí pela Abraeste, pela Neste? Você que é uma auditora. Quando tem, né, doutor Ricardo? Quando tem. Porque a gente ainda vê aí plano de ação que a gente não pode nem chamar de plano de ação, né? São itens ali que é um copia e cola de um item normativo que você já teria que fazer aquilo, né? Uhum. Então, o plano de ação, ele tem que ser focado nos Não é plano de ação, é um plano estático. Não, tem que ser dinâmico. Não, e então. precisa ser O que a gente atualizado, pega é isso, né? Copia e cola. Foi a mesma coisa lá de 2015, tá ótimo. Não, e pega aqueles 2 anos que a gente tem ali de, entre aspas, vigência do PGR, que a gente sabe que o PGR não tem vencimento, na verdade ele precisa ser revisto, né? E aí o pessoal acha que só em 2 anos que tem que atualizar o plano de ação e o próprio PGR, né? Então, o que a gente vê? A gente tem muita articulação lá, até enquanto presidente da Brecht também, com os auditores fiscais lá do trabalho de Brasília, né?
E a gente tem um comitê lá, são 2 comitês, tem o CPR, que é o Comitê Permanente Regional do DF, que é um comitê que foi extinto pela NR18, mas lá em Brasília a gente não quis extinguir, né? Igual em São Paulo também tem em outros estados. E a gente tem um outro grupo lá, que é o GTRIM 10, que é um grupo formado pelo Programa Trabalho Seguro, do TRT 10, onde a gente participa dessas 2 instituições, as pessoas acabam se repetindo, porque a gente vê ali associações, sindicatos, né? Os auditores fiscais do trabalho, os procuradores do Ministério Público também participando desse grupo. E a gente vê que existe uma temática muito forte, até trazida pelos próprios auditores fiscais do trabalho, sobre essa precariedade dos PGRs e precariedade dos planos de ação, né? Falta de atualização, plano de ação que não tem as ações que de fato deveriam ter, porque é tudo conectado, né? Então, a partir do momento que você faz o levantamento de perigo, que você tem ali os riscos, você tem a graduação dos riscos, aí sim você tem que partir para um plano de ação baseado no que aquela empresa precisa, né? E o que a gente vê é um plano de ação que é padrão, né? Para todas as empresas e um plano de ação que, de fato, não está trabalhando diretamente no que a empresa está precisando para melhorar a produtividade, melhorar a segurança, para reduzir acidentes de trabalho, afastamentos relacionados a doenças laborais. Então, assim, tem essa precariedade, sim, nessa questão do plano de ação. Vou aproveitar até o momento aqui para agradecer o Dr. Charles, ele é um procurador lá do Ministério Público do Trabalho, e através de uma ação civil pública, né, uma empresa precisou fazer o pagamento de uma indenização e a gente, da Abraeste, conseguiu capitanear, junto com o Dr. Charles, um projeto para que a gente pudesse comprar aparelhos de medições, de avaliações quantitativas, né, dosímetros, avaliações de temperatura, umidade, enfim, uma série de equipamentos, onde hoje eu posso ter o orgulho de falar que a Abraeste está munida com muitos equipamentos de avaliação ambiental para poder fazer o quê? A gente utilizar esses aparelhos para treinar os engenheiros e técnicos ali do Distrito Federal e conseguir com que eles façam avaliações para que os nossos PGRs sejam melhores e tenham resultados e informações mais assertivas para que a gente tenha plano de ações mais assertivos e com isso a gente conseguir aumentar o nível do PGR, pelo menos a nível Brasília, né? Então, a gente está lançando agora pela Abraeste esse programa de locação desses equipamentos. Para quem é associado, a gente vai ter um valor bem mais acessível, né? Mas quem não é associado também vai ter acesso. E lá em Brasília, hoje, se você precisar fazer uma avaliação de ruído, você tinha que alugar um dosímetro daqui de São Paulo, né? Agora, com a Abraeste, com esses equipamentos, essa parceria com o Ministério Fantástico, Público, hein? Muito bom. Não, e outra, Mauro, é assim, eu vejo a gente fica ouvindo essas questões aí, por exemplo, essas conquistas, né? Porque o Brasil é enorme, né? Um país continente, né? A gente fica orgulhoso de todo esse trabalho que está sendo feito nas comissões, né? Isso traz com certeza. uma identidade patriótica, né? Cada maior ainda, né, Mauro? Não, com certeza, e ouvindo a Larissa falar aí a respeito dessa questão, acho que é um ponto muito importante, né? E, claro, sempre faz parte dos nossos debates, mas eu costumo dizer que, nesse novo contexto agora de GRO, a melhoria contínua acaba morrendo na gaveta. É verdade. Né? Por quê? Porque ele ainda está naquela lógica do PPRA, que era fazer um documento, fazer um programa e colocar lá o plano, que era um cronogramazão lá, citando itens de norma e tal, e deixa lá na gaveta para o auditor depois, para o fiscal ver, né? E eu acho que, conectando lá com o início da nossa fala, né? A gente está fazendo essa virada de chave na norma, mas a norma fez a virada, mas nós precisamos fazer ela acontecer lá na cultura, né? Na cultura, na ou cultura. Seja, up, down, down, up. Na cultura de prevenção, né? E aí eu gosto muito do Tom Zé, que é um músico aqui de São Paulo, né? Ele fala em algumas músicas ali do gene, né? Eu acho que essa questão cultural, ela vem no gene do brasileiro, né? Incrível isso. A gente não quer fazer, né? Tornar algo dinâmico, vivo, né? Que é disso que se trata, né? Ter um planejamento que seja dinâmico, que seja vivo, né? Infelizmente, essa questão, ainda a gente vê coisas maravilhosas como essa, a gente enxerga esse trabalho que Mauro Miller e toda a comissão vem fazendo, todos os integrantes, né, são pessoas fantásticas, brilhantes. Os caras querem realmente a segurança do trabalhador, eles querem trazer saúde, eles têm uma questão ideológica muito forte, né? Mas você tem ainda aquelas resistências realmente genéticas, né? Que vem lá, exatamente. Né? Eu tava, esse final de semana, a gente tem uma casa em Monte Verde, aqui em Minas Gerais,
E é um ambiente maravilhoso lá, né? É montanha. Você fica 300 metros do pico mais alto lá. E ficamos sabendo de um óbito de 11 metros de um trabalhador. Vai fazer qualquer trabalho lá, o desafio, para não falar dificuldade, eu quero fazer uso de equipamentos de proteção individual é um negócio lamentável. Por quê? Porque é cultural. Cultural, exatamente. E assim, e se você não tiver fiscalização, se você não tiver educação, nada vai para frente. Eu acho que o negócio é de base. Exatamente. E esse trabalho, por exemplo, que eu vejo da Isa em cima da CIPAT, né? É um trabalho de educação, né? É fantástico. É só que aí eu queria que ela falasse um pouco disso daí, Isa. Porque você falou assim, você puxou naquela em Goiânia, falou assim, me fala uma dívida que é boa, que você consegue trazer dinheiro, né? Eu falo isso porque grande parte desses pacientes que eu atendo, que têm ideação suicida, eles estão endividados, né? O cara não tem mais, nem sabe nem quem é mais ele. Com certeza. Né? Então, assim, eu não sei se você pode falar um pouco em relação dessa questão de endividamento do brasileiro e das empresas, e como isso traz, porque é o grande impacto que a gente tem, né? Eu me lembro de uma palestra que eu fiz baseado em algumas estatísticas da Fiesp, por exemplo. Você tem uma pirâmide de Maslow, o desafio do empreendedor no Brasil, a primeira é imposto, a segunda é folha de pagamento e a terceira é saúde. Antes de vender esse copo, por exemplo. Né? Então, e eu achei esse trabalho que você faz em campo, lógico, estimulado pela Larissa, obviamente, mas porque você acaba enxergando esse mundo junto aí, né? Conta um pouco dessa tua experiência. Eu acho brilhante, cara. Eu até tenho um dado muito interessante. Primeiro que razões financeiras são a primeira causa de suicídio e também a primeira causa de divórcio. Não só no Brasil, mas no mundo, né? De divórcio, né? De divórcio. Sim. E de suicídio também. Só que o dado interessante que eu venho trazer é que os países mais desenvolvidos do mundo são também os países mais endividados. E de que forma é isso? Porque as pessoas nos países desenvolvidos, elas sabem construir dívidas estratégicas, dívidas de alavancagem, dívidas de construção de patrimônio. Aqui no Brasil, a gente tem uma crença, a gente tem um gap muito grande na educação, né? Na nossa educação de base, a gente não aprende. Nós aqui, que somos do século passado, né? Nós não aprendemos educação financeira na escola. Isso vem mudando a passos muito pequenos. Né? Então, é um gap muito grande que a gente ainda tem. E a gente ficou com várias crenças de que dívidas são ruins, de que as dívidas são sempre ruins. E a gente enxerga as dívidas dessa forma. E nós tendemos a nos endividar de forma ruim, né? Então, criar dívidas que não são de alavancagem, às vezes dívida de compra até de coisas supérfluas, dívida de estilo de vida, dívida para demonstrar que você é uma coisa que você não é. Então, o meu trabalho, ele está muito em desmistificar isso e mostrar para as pessoas que há uma luz no fim do túnel, né? Como fazer isso. Então, eu sempre levo... Eu gosto muito de ser prática nas minhas palestras. Eu e a Larissa, a gente tem muito isso em comum. A gente gosta de levar prática para as pessoas para realmente fazer diferença, né? Falar, ó, como que você vai fazer isso, né? Há luz no fim do túnel. Então, especialmente nos últimos anos, a gente está sofrendo muito endividamento por causa do fenômeno das bets. E eu vejo que isso está muito envolvido com o risco psicossocial. Isso é no psicossocial, inclusive, no levantamento que a gente faz nas empresas, a BET eu acho que é um dos primeiros. Em todas as empresas, principalmente na construção civil. Não, e Larissa, e assim, Isa, Não tá encostando o pezinho no chão, não tem problema não, agora tá... Vou chegar mais perto para ficar um palmo. Pronto, tá bom.
fica tranquilo que ele dá uma emendada lá boa, hein? Tá, Se ele parou é porque... Foi porque eu tava pode. tentando encostar Ele o pé vai no colocar esse teu chão. sorriso e vai emendar. Vai colocar aquela tela cinza assim, ó, erros de gravação. A cadeirinha dessa. Tá. bom. Não, mas o seguinte, pode voltar, né? Então, beleza, Gilmar. Nós fizemos um levantamento, um cliente nosso, eles tiveram que adiantar 2 meses de folha salarial por conta de bet. Eu já peguei casos de pessoas que pegaram o salário inteiro e colocaram lá dentro de uma plataforma desse tipo. E aí perderam tudo. E a gente tá vivenciando isso, mas eu também me pergunto sempre o seguinte: até onde, e falando agora como uma empreendedora de um nicho que não tem como seu core business a saúde e segurança do trabalho, como de vocês, né? Mas até que ponto também a responsabilidade é do empresário e até que ponto a responsabilidade é do Estado? Será que o Estado também não tem sido muito omisso em relação a isso? Então eu também me pergunto. Esse é um assunto bem sério. Por exemplo, você vê pessoas que são ídolos brasileiros, né, fazendo propaganda, atletas, né, influenciadores, né, falando isso aqui é seguro, isso aqui é seguro. Como assim? Né? E aí uma questão que eu vejo até civilizatória, né? É uma questão mais ampla, né? Começa lá pela questão de não termos essa educação financeira de base, né? E por todo o contexto que a gente vive no país também, né? Exatamente. E desse estímulo, né? Para as apostas, para os jogos, né? Eu acho que isso também faz parte da nossa cultura, né? Mas eu gostaria de linkar isso com a questão do tema inicial, né? Do perigo psicossocial. E isso ele nos dá a oportunidade de trazer esse exemplo, né? De mostrar o que a NR1 está querendo, né? Quando a gente colocou de forma expressa lá. É o perigo psicossocial relacionado ao trabalho. Isso. Então, nós precisamos, os profissionais, as empresas precisam ter consciência disso também. Nós temos 2 aspectos dessa temática, eu diria, na empresa, né? Um aspecto, então, que é o do gerenciamento de risco ocupacional e que a empresa vai precisar verificar o que está presente ali no meio ambiente de trabalho e que se constitui num fator estressor. Isso é o psicossocial da NR1. Mas existe um campo mais amplo, que é o campo de saúde mental, e que eu diria até que as empresas podem cumprir esse papel civilizatório de educação, quer dizer, trazer nessa forma que ela estava colocando, né? Bom, uma palestra orientando sobre a questão, né, da saúde financeira pessoal, aí é pessoal, né? Então vejam, claro que a pessoa é uma só, né? Aquilo que ela vive lá fora do trabalho, né, os seus dramas, os seus problemas, isso vai impactar aqui dentro, evidentemente, né? Mas o empregador ele tem que ter consciência de que não é isso que a NR1 quer que ele trabalhe, quer que ele trabalhe aqueles fatores que estão impactando aqui, isso embora seja importante constituir, né? Muito importante esse teu esclarecimento, porque realmente está dando uma bugada na sociedade, né? O que é a NR1 e o que é a questão do psicossocial? É um tema muito amplo, né? Como parte dessa... Saúde é o equilíbrio biopsicossocial e espiritual. Exato. Né? Então, quando você vai falar de psicossocial, o que você quer falar a respeito do psicossocial? Exatamente. Né? Você abre um guarda-chuva enorme, né? Mas a gente eu acabei te atrapalhando nesse negócio aí. Me fala uma coisa, na CIPAT, essa educação financeira, você está tendo algum feedback positivo? Por quê? Eu nunca vi tanta gente ansiosa, né? E a ansiedade, ela se traduz não só para os alimentos, para a bebida, para várias coisas, como também para o gasto, né? O endividamento. Como é que você está tendo nessa tua jornada aí junto com a Larissa, nessas CIPATs, como é que você tem algum feedback legal? Muitos. Sério? Muitos. Eu, assim, teve um que eu até chorei, talvez a Lari lembre, foi uma fábrica que eu achei muito linda. Assim, primeiro que eu sempre fico muito emocionada, porque são
sempre centenas de trabalhadores ali. E eu já fico emocionada quando eu percebo quando eu pergunto quem já teve acesso a esse tipo de conteúdo e assim, a avassaladora maioria diz que nunca teve acesso, então sempre são pouquíssimos. Aí teve uma vez nessa fábrica que ele levantou a mãozinha assim no final, que eu sempre abro, né, quando há tempo hábil, se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, aí um levantou a mão e falou: essa foi a melhor palestra que eu já vi na minha vida. Ah, que legal. E às vezes eles vêm nas minhas redes sociais elogiar, e aí começam a engajar nos conteúdos, né, que eu posto ali, e é sempre muito satisfatório, de verdade, é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. Não, é fantástico isso daí, e outra, porque isso daí faz um alinhamento junto com a área da psicologia, a área médica, a área da engenharia, né, e isso traz como fator estratégico para a empresa, mesmo como a empresa sendo uma grande educadora, é aquilo que o Mauro falou. Sim. Né? Mas isso tem que deixar muito bem apartado, né, Mauro, com a sociedade, e falar, galera, esse é um assunto A, esse é um assunto B. Exatamente. Né? E isso está dando uma bugada na sociedade. Né? E você faz e consegue fazer um link já direto com a empresa, com a própria empresa, nessa educação financeira, junto com recursos humanos, com o pessoal propriamente dito? A ideia é que cada vez mais a gente consiga conscientizar o empresário da importância disso, porque para além daquilo que é obrigatório ou não dentro da NR1, como o Mauro bem falou, é interessante que as empresas elas percebam o quanto a saúde financeira individual do trabalhador está relacionada diretamente à produtividade dele e à segurança dele. Então, as empresas como um todo, né, ainda não têm esse tipo de consciência. É um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo para melhorar cada vez mais, para que as empresas abracem e entendam, porque é sempre um feedback muito positivo. A gente consegue alcançá-los, tanto dos trabalhadores como das próprias empresas também. E está acontecendo, só complementando, porque quando a gente tem várias palestras assim, infelizmente a gente tem empresas que não têm a presença da alta liderança dentro das palestras a todo momento dentro das CIPATs. Às vezes eles participam ali no começo, abre a CIPAT, aí vem, fala no encerramento. Muita empresa não dá atenção para a CIPAT. A CIPAT é um momento áureo, brilhante, diamante. Exatamente. Só o que a gente vê, trazendo a temática do planejamento financeiro, né, para a CIPAT, a gente vê que o engenheiro ele fica lá até o final, a gente vê que o gerente fica lá até o final, o diretor, porque o tema é bom. Né? É brilhante. E assim, é bom e é importante e impacta todo mundo, tanto dentro da empresa quanto fora também. Então, é algo assim que sempre que eu vou fazer alguma CIPAT, organizar, eu falo, Isa, separa esse dia aqui para mim, por favor. Não, eu acho que tem algo chave aí que as empresas deveriam saber disso, né? Mas eu acho que cabe a nós também propagar bastante isso, né? O fato do trabalhador estar ali no seu ambiente de trabalho, se ele estiver satisfeito com as condições de trabalho, mas se ele também estiver bem consigo, ele vai entregar muito mais. Exatamente. Quer dizer, isso é algo que as empresas precisam enxergar, né? Porque isso é o ganho que também faz parte da ergonomia. Ou seja, a gente precisa ter saúde e segurança do trabalhador, mas também precisa ter produtividade, Sim. Tem que ter condições de produzir. E quando a gente fala trabalhador, a gente está falando do empreendedor, ou seja, o cara que botou lá na reta o negócio, assim como o chão da fábrica, a portaria. Então nós estamos falando todos os trabalhadores, exatamente. Né? Então, e aí muda realmente aquele ponto de vista inicial, o trabalho se adapta ao homem, né? E não o homem se adapta ao trabalho, que é a grande pegada agora no momento. Exatamente. Você estava falando, desculpa, Larissa. A gente teve num evento ontem, inclusive, que a gente conheceu o Dr. Fabrício lá, né? Que ele é médico também, atua muito nessa parte de programas de qualidade de vida e o impacto que isso traz para a produtividade. Ele trabalha no setor de óleo e petróleo, né? Óleo e gás também. E ele estava trazendo estatísticas internacionais do impacto que os programas de qualidade de vida dão dentro da empresa, inclusive fazendo um link com o SAT, né? E a questão do FAP, do fator acidentário previdenciário, né? Que pode elevar ali a tributação ou abaixar a tributação que é paga pela empresa. Então, a gente vê que, realmente, além da produtividade, a gente ainda tem esse poder de impacto dentro das finanças da empresa, né? Trazendo essa questão de
olhar para o trabalhador, colocar o ser humano, que foi o comentário aqui no início da nossa conversa, muito bem colocado pelo Dr. Ricardo, sobre essa questão de trazer o ser humano para o centro, né? Realmente, e aí, de fato, se preocupar com as outras coisas, né? Muito bom, é isso mesmo. E, gente, eu acho que a gente bateu um mega papo, acho que a gente fez um bela esquenta para a maratona. Show, né? show. E me fala uma coisa, pessoal, vamos dar um recado final, pessoal todo, novidades, enfim, para falar, dá o recado final. Comece com a Isa. Eu queria só quebrar o protocolo um pouco. Não, você tem Ricardo, todo o direito de quebrar o protocolo aqui. Antes da gente passar para as palavras finais, eu queria aproveitar aqui, eu estou do lado de uma grande autoridade, né? Grande autoridade hoje. Referência na parte de riscos psicossociais, fatores de riscos psicossociais. É porque, já indo naquela de encontro do que a Isa comentou, a gente é muito prática, até para desmistificar um pouco que a gente sabe que existe isso, né? Entre tentar dividir o que é fator psicossocial relacionado à empresa e o que não é. Queria perguntar aqui para o Dr. Mauro, né, para deixar bem claro o que seria de prático dentro das empresas que poderia, de fato, gerar riscos psicossociais, né, relacionados à atividade laboral, até porque isso é muito importante. Né? Sim. O Gilmar, como eu falei, as considerações finais, a Larissa está falando, eu acho que vai emendar uma outra, então a gente corta esse negócio, e aí ela falou, quero quebrar o protocolo, quebra o protocolo já? Não, já está quebrado. Exatamente, exatamente. Porque, meu, legal, os cortes dos caras são fantásticos. Muito bom, muito porque, bom. sabe por quê? Tudo isso que a gente está falando vai gerar uma infinidade de cortes. Que é o melhor. Conteúdos. De conteúdo. Pílula, né? De pílulas. Então você na tua rede, você na tua, na sim, minha, sim. E aí o geral, entendeu? Então, assim, vai ser infinidade. Exatamente. Mas assim, Maurão, você já escutou o que ela quer, né? Sim, então, sim. Pode vai. Vamos lá, então, vamos tentar responder, né, essa questão que você traz, Larissa, é muito importante, né? E parte do que nós estávamos comentando antes, né? Então, primeiro é preciso ver a temática psicossocial. Se a gente falar psicossocial, é muito ampla, né? Porque envolve relações na família, grupos sociais fora do trabalho, extra-trabalho. Então, o que a NR1 quer é que se faça um trabalho de prevenção focado nos perigos psicossociais que possam existir no meio ambiente de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto, né? E o que pode se originar do meio ambiente de trabalho? Aí nós precisamos também fazer uma leitura conjunta da NR1 com a NR17. Toda vez que nós colocamos lá fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho, vocês podem conferir lá, confira no texto da NR, está sempre junto de aspectos ergonômicos, dos fatores ergonômicos, ou seja, o trabalho de prevenção tem que ser feito a partir dessa ótica, da visão, da missão da ergonomia. Então, nós precisamos da NR17. Então, verificando, né, dentro dessa sistemática do GRO, com os instrumentos que nós temos de ergonomia na NR17, para onde nós vamos olhar? Quando vamos fazer a avaliação, identificação e avaliação dos perigos psicossociais? Vamos olhar para a organização do trabalho. E aí nós poderíamos dividir, para não adentrar aqui em detalhes, né, de perigos específicos, enfim, né, olhando para o trabalho, né, como o trabalho é realizado dentro da empresa, identificar essas características que possam funcionar como fatores estressores. Que características são essas? Do que nós estamos falando? Primeiro, num nível geral de organização do trabalho, ou seja, é aquele básico. O que deve ser feito? Como deve ser feito? Por quem deve ser feito? Em quanto tempo deve ser feito? Veja, nós trazemos aqui aspectos de jornada, aspectos de pressão de tempo. Tudo isso está envolvido e pode gerar fator perigo psicossocial. Então, esse é um aspecto básico da organização do trabalho. Outro aspecto que a gente incluiu no novo texto da NR17, todos aqueles aspectos relacionados à cognição, os aspectos cognitivos, né?
tudo aquilo que o trabalhador mobiliza, dos conhecimentos que ele precisa, né, para realizar o seu trabalho. E o terceiro fator que eu colocaria fundamental, né, nesses grandes aspectos, é o aspecto de relacionamento dentro desse trabalho. Então, é como o trabalhador ali realizando a sua atividade se relaciona com o seu chefe e se relaciona com os outros trabalhadores. Então, digamos assim, seriam essas três grandes linhas, né, dentro da organização do trabalho que podem gerar esses perigos, como sobrecarga, trabalho isolado, né, funções que mal desenhadas dentro ali do ambiente de trabalho, maus relacionamentos, né, são alguns dos exemplos, né, mas nós temos aí uma gama já de perigos que estão consagrados na literatura a respeito do psicossocial relacionado ao trabalho. Né? Sim, as questões físicas, cognitivas, organizacionais. Né? As 3 grandes áreas da ergonomia, né? Com certeza. Na verdade é o seguinte, quem não se atualizar em ergonomia está fora. É isso aí. Quem não se atualizar em ergonomia está fora. Mudou. Tá totalmente ligado. Eu tenho uma pergunta que está de fora de leigo, né? Existem muitas empresas capacitadas para atender essas novas normas, ou esse é um desafio que vocês têm agora? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Você pode falar um pouco e aí eu consigo entender também se eu concordo. Esse é o grande desafio, Gilmar, porque acredite, você vai na Praça da Sé aqui, tem um vendo ouro, vendo diamante, vendo atestado médico ainda. Exatamente. Né? Então, tá muito além do aquém ainda. Mas se você não fizer um up de cima para baixo, não pega. Então, o trabalho que está sendo feito hoje, assim, nas comissões tripartites mesmo, na questão legislativa das normas, está sendo um trabalho muito lindo, bonito. Você ter real negócio, você tem o paciente trabalhador, eu chamo de paciente trabalhador, sabia, Mauro? Sabia, Larissa? É verdade. Chamo paciente trabalhador quando faço qualquer... Né? Por quê? Eu sou médico. Ele é um paciente para mim. Sim. Né? E ele é um trabalhador, né? E eu estou na medicina do trabalho. Então, não vou falar colaborador, esquece. Falar isso para si. Não, fala. Pelo amor de Deus. Amanhã não. Amanhã, eu vou falar assim. Não, e a gente tava na Campate, o ministro falou assim, os colaboradores das empresas, não, eu tá mandei louco, esse negócio assim, ó, é o ministro do colaborador. Mandou na hora, na hora. Não dá. Não, é verdade. Mas assim, é um paciente trabalhador mesmo. Para mim, eu na área médica, na área da segurança é o trabalhador, né? Para a empresa é o trabalhador. Né? Então, eu acho que ele está no epicentro. Nunca foi tão verdadeiro, porque antes, ainda era muito laudo, muito papel, os caras engavetam, né, Mauro? Não, e é um desafio essa questão que você trouxe, né? Eu acho que, como a gente abordou o tema aqui, eu acho que foi muito bacana, que mostra que realmente ele está dentro dessa área da ergonomia, né? Essa questão psicossocial, e aí nós precisamos mobilizar o conhecimento de ergonomia. A gente tem profissionais e tem empresas que conhece de ergonomia, e a ergonomia hoje no país, né, nós temos a ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia, né? que é ótima, ela é multiprofissional, então pode um engenheiro do trabalho, engenheiro de segurança, o médico do trabalho, qualquer um pode fazer ergonomia, mas precisa desenvolver os conhecimentos necessários para isso. Exatamente. Então, nós no Ministério do Trabalho, a gente sempre tem destacado isso, tem que ser um profissional que ele tenha conhecimento de ergonomia e conhecimento de organização do trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente tem tentado orientar. Então, onde é que a gente traz orientações para os profissionais, para as empresas? Nesse guia de orientações que foi lançado. E nós temos como previsão já para o ano que vem, antes da norma entrar em vigor, que é em maio, né, do ano que vem, lançar o novo manual da NR17. Excelente. Então, isso é o nosso desejo, né? Inclusive, o meu trabalho de mestrado foi em cima disso, para suprir uma lacuna que hoje, se você olhar para o manual da NR17 hoje, você tem só a ET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho. E tem uma lacuna ali que é da avaliação ergonômica preliminar, que faz essa relação com o GRO
e que é essencial agora para nós darmos conta dessa temática psicossocial, né? Até para essas pequenas empresas. Exatamente. Que você pode fazer a partir do conhecimento profissional, a partir de uma avaliação qualitativa, né? Muda os citos, é um citus inverso daquilo que pensava-se. Exato. Para mim era muito óbvio isso daí. Você tem que ver aonde ele está trabalhando, entender o que ele está trabalhando, para você puxar quais são os riscos, né? Exatamente. Todo mundo sabe que eu sou muito amigo e irmão, mesmo do professor Eduardo Marcato, né? Ele é nosso vice-presidente lá na Brest, também diretor na Bergo, né? Tá falando adoidado no Brasil a respeito de psicossocial, NR1, NR17, o cara tá voando, né? E ele deixou bem claro, ele falou assim, Pacheco, assim, para mim, cara, você acredita que tem profissional de segurança falando que o risco psicossocial é um sexto risco? E para tirar isso agora da cabeça do pessoal. E aí eu fiz fazer uma palestra junto com ele, eu já fizemos umas 3, 4 aí, sei lá. Mas enfim, ele fala, pelo amor de Deus, na hora, isso é risco ergonômico. Exatamente. Eu não tenho nada diferente. Mas eu acho que aí é uma questão cultural até, né, Ricardo? Exato. E eu fico até um pouco triste de falar, né? Cara, tá faltando leitura, gente. Mas muita. Gente, lê os itens lá da norma, fica claro que faz parte do ergonômico. Eu fico surpreso, por exemplo, quando eu faço uma palestra para um grande público assim, e ponho ali o QR Code do guia. Sim. Cara, a pessoa que está procurando esse tema e ainda não acessou o guia, muitos vão baixar o guia naquele momento. Quer dizer, não leram, né? Quando eu recebi o guia, acho que muita gente, mas como já soltou o guia, como é que é, não sei o quê, né? Mas isso aí, eu recebi, mandei para a Lucia acho que falou com você, não sei quem mais falou, o outro falou. Cara, deu assim, faz um pum. Exatamente. Na área da SST. Em todos os grupos de WhatsApp. Todos os grupos de WhatsApp, e assim, Mauro Miller põe lá o QR Code, todos colocam o QR Code, e o cara não. Ele leu. E não leu, exatamente. Mas tá lá, tá no WhatsApp. Lá, tá disponível. Vai consultar, não precisar. Gente, vamos ler esse guia, são só 20 páginas, gente, tá fácil de ler. Agora... Não, e tá magrinho, tá assim, tá direto. Tá focado, exatamente, isso aí. Focado. Agora, uma coisa importante que foi comentada aqui é o que justamente a gente escuta das empresas, né? Porque eu presto consultoria para várias empresas, né? E a gente vê o empregador chegando assim, Larissa, e aí, como é que nós vamos fazer com risco psicossocial? Eu pergunto para ele, vocês já têm AEP? Isso. O que é isso? A grande resposta tá aí. Exatamente. Quer atender NR1, o primeiro passo que a empresa tem que ter é ter uma análise ergonômica preliminar assertiva. Tem que ter AEP. Ali você já vai ter o levantamento dos riscos psicossociais e isso já tem que ser retroalimentado dentro do teu PGR. Você vai atualizar o seu PGR com as informações da AEP. A AEP você vai contratar uma empresa, um profissional que seja de nível superior e que tenha algum curso, alguma formação dentro da área de ergonomia, que de fato vai se denominar ergonomista. Então, eu acho que o grande pulo do gato tá aí, né? Das empresas, de fato, eu não tenho, fazer essa autoanálise. Você já tem a EP dentro da sua empresa? Não tem, então corra atrás. Exatamente. É o primeiro passo. Exato, parabéns, é isso aí mesmo. É isso. Bom, pessoal, acho que nós falamos muito, né? Barbaridade. Barbaridade, né? Mas tu viu como o papo tava bom, pareceu que foi mais, né? Não, eu fiquei preocupado com ele agora lá, que tá o Gilmar. É nada, o Gilmar tá gostando tanto que ele tá fazendo até as... Tá fazendo até perguntas. Tá fazendo as perguntas. Ele começou a fazer as perguntas, né, mesmo? Eu fiquei, relaxei, meu. Falei, quer saber? Deve ter só 10 minutos. Não, já passou, já tá tranquilo. Com vinho precisa mais tempo, hein, mestre? Vai. Esse é bom. Agora é o seguinte, com vinho tem que botar uma azeitoninha ali junto. Evidente. Não, e tem umas coisas, tem assim, o Mauro, assim como eu também, eu tenho certeza que vocês duas também,
amam os vinhos. Com certeza. Né? Mas o Mauro é conhecedor, viu? Não, só um pouco. Sommelier. Não, e aí você começa a andar com a Lucimara Baú. Não, a Lucimara sim conhece. Essa aí é nível Lucimara sommelier. A presidente Lucimara da é Bergo. sommelier. Amanhã ela estará junto com você. Amanhã tá todo mundo junto, nós vamos ter que sair da maratona e ir direto pro A Lucimara tem site. Ela, o marido dela falecido. Não, essa aí é profissional do vinho. Profissional. Eu sou amador, mas eu só gosto de provar. É a melhor parte. Fala assim, né, doutor? Fala assim, Ele conhece muito. Ele fala, não, pode pedir esse. Pode pedir esse aqui é melhor relação. É bom. Vamos para alguma consideração final? O que você acha? Com certeza. Operação, hein? 6h15? Tá bom. Vamos lá. Vamos. Bom, então, assim, pessoal, vamos dar algum recado para a sociedade, para os amigos que estão vendo esse programa. Não deixa de ser um programa, um bate-papo, né? Para aqueles que não são tão amigos também, que estão aqui só bisbilhotando, querendo saber o que vai fazer. Larissa. Bom, como recado final, eu vou pegar a fala do Dr. Ricardo aqui, que realmente nós, enquanto profissionais de SST, precisamos trazer a segurança do trabalho para ser estratégica, para se tornar, de fato, um valor dentro das empresas. Vou deixar o recado aqui também para todos os profissionais, principalmente engenheiros de segurança do trabalho, ou seja, qualquer profissional do SESMIT, para que se engaje dentro da área, para que procure as associações como a Abreste, para que procure associações como a Abraeste ou outras filiadas dentro do seu estado, filiadas da nossa associação nacional, para que venham fazer parte, né, dessas associações e venham fazer, através do trabalho voluntário, trazer esse impacto positivo para o mundo. Eu acredito que quanto mais a gente fala sobre segurança do trabalho, sobre saúde relacionada ao trabalho, mais a gente está contribuindo, mesmo que pouquinho, para a redução desses acidentes, dessas doenças, esses afastamentos. Então, a gente tem que ter mais gente falando sobre, né? Mais gente engajada, mais gente com a gente dentro dos eventos que a gente promove, como foi o CONEST, né? O Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que passou agora em Brasília. Foi um sucesso. E aproveitando, inclusive, para falar que a próxima edição, nossa 28ª edição do CONEST, vai acontecer na cidade de Salvador, na Bahia. Aí vai ser desafiador isso, não? Já compra o congresso e já fica fez mais em uns Fortaleza. 3 desafiador. Meu Deus do céu, isso daí. Você já tem que pegar o congresso, adquirir, já ficar lá uma semaninha a mais que você já curte praia. Eu que sou de Brasília, já vou fazer isso, tá no roteiro. Isso aí, show. Conheci várias pessoas que foram para Bergo e foram uma semana antes ou ficou uma semana depois. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Mas parabéns pelo trabalho, vocês são brilhantes naquilo que vocês fazem. Baita congresso, um feedback enorme que nós tivemos e isso dá mais força para nós, essa união entre as associações, né? Em prol da saúde e segurança no trabalho. Fala, Isa, dá o teu recado. Você terminou o teu recado? Terminei. Terminou? Não estou te cortando, né? Bom, eu queria deixar um recado. Deixa teu endereço lá, o pessoal saber do Grupo Capuzzo. Sim, no Instagram é Isa_Capuzzo, com 2 Es, ou @Grupo Capuzzo, é o Instagram da empresa. E eu queria deixar um recado para os empreendedores e empreendedoras para se atentarem, independente de normativas ou de fiscalização, para se atentarem à saúde física, à saúde mental e à ergonomia dos trabalhadores, porque essa é uma ótima forma de impactar não só a sua empresa, a produtividade, a qualidade de vida das pessoas que trabalham com você, mas também a sociedade como um todo. Muito legal. Maurão. Show. Eu vou fazer um apelo final, né, mestre? É um apelo final importante. Adoro isso daí. Você empresário, né? Você empreendedor e você profissional também da área de segurança e saúde de trabalho. Não deixe para a última hora. Não deixe para tentar resolver os 45 do segundo tempo, gente. Exatamente. Então, comece desde agora. Veja todos os materiais, as oportunidades que estão sendo dadas, né, de orientação, espaços como esse, né? Dou os parabéns aqui mais uma vez, doutor Ricardo, pela condição da Abreste, né? Está orientando os seus associados e a todos, né? Que possam nos ouvir aí dentro desse podcast, né? Videocast, né? Então, aproveite esse momento.
faça o seu planejamento, faça a sua preparação e comece desde já a experimentar, porque você poderá corrigir rotas, modificar esse trabalho para quando chegar a hora lá em maio de 2026 você já está sossegado, né? Errar todo mundo erra. Com certeza, com certeza. E é disso que se trata a melhoria contínua. É você corrigir. Exato. Né? Então você já vai experimentar isso, né? E pode ter certeza que por pouco que você tenha feito, né? Se o auditor fiscal do trabalho chegar lá a partir de maio do ano que vem, mas você começou esse trabalho e mostrar para ele que você está fazendo e está empenhado em desenvolver esse trabalho, pode ter certeza que o auditor fiscal vai ficar satisfeito e vai ter enorme prazer em orientar a sua empresa ao invés de autuá-la, né? Perfeitamente, perfeito. Olha, eu só tenho a agradecer para vocês, pessoas brilhantes, amigos brilhantes, que é amigo para a vida inteira. E deixar claro para todos os donos de empresa, para profissionais da área da saúde e segurança no trabalho, e principalmente para essa galera que eu adoro, que é os empreendedores em saúde e segurança no trabalho. Façam a gestão adequadamente da saúde do teu paciente trabalhador. Ele é o centro de tudo. O trabalho vai se adaptar a esse trabalhador. E esse trabalhador, obviamente, acaba se adaptando. A readequação laboral é mais do que tudo. As mudanças dessas normas regulamentadoras, vamos falar assim, mudanças literalmente, né, elas vêm nesse sentido, de trazer como principal ativo da empresa e da sociedade a pessoa. Nunca esteve tão caminho reto de bom ânimo essa mudança das normas regulamentadoras. Então, a empresa que focar nisso, no ser humano, tenha a convicção que é a que vai fazer diferença no agora, no amanhã e no futuro. Agradeço a cada um de vocês abençoaram o novo local aqui. Obrigado mesmo, foi brilhante. E vamos vir com mais novidades. Beleza, Obrigado, mestre. Valeu. Beleza, mestre! Beleza! Excelente!